Tá, sobre reforço e contratações, você já falou do Wendel, que é nosso plano A. A gente tem aí, vamos chamar assim, o nosso plano B do Oscar para meio de campo. E a gente tem a questão do Rafinha, que provavelmente deve ficar até o final do Paulista. A gente já tem como pretensão a contratação de um lateral direito para já, ou a gente vai esperar o Rafinha parar para a gente buscar naquele ato de Paulistão, etc. E para a reposição da saída do Jamal, a gente também pensa em repor mais um lateral ou a gente vai apostar no Patrick, Michel, Sabino improvisado? Como é que você está enxergando isso? Bom, vamos lá, Ranqueira. Vamos lá, posição por posição. Na lateral direita, é muito mais do que o Rafinha, que deve renovar até o final do Paulista, é a questão do Moreira, né? Então, vamos dizer, se o Moreira ficar conosco, nós devemos ficar com Igor, Moreira e Rafinha até a janela do meio do ano. Aí nós vamos avaliar, como o Rafinha terá saído em março, nós ficaremos de março até junho com Moreira e Igor. Vamos fazer a avaliação se não deu certo, tá bom, não precisamos de um lateral. Não, peraí, vamos precisar de mais um. Então, se o Moreira ficar, nós não devemos procurar nessa janela de janeiro um lateral direito. Se o Moreira sair, aí sim nós devemos procurar um lateral direito nessa primeira janela. Mesmo a gente acha que, por exemplo, nós temos o lateral Igor Felisberto, que a gente considera muito bom, mas ainda precisa maturar. Vai estar na transição na próxima temporada. Na lateral esquerda, né? Na lateral esquerda, se der certo, que é o que a gente tem trabalhado muito, a contratação do Wendel, né? Nós temos o Patrick. Na nossa avaliação, o Patrick tende a crescer bastante ainda. Mas não descartamos a chegada de um outro lateral esquerdo. Um lateral esquerdo, vamos dizer, que não tenha a representatividade do Wendel, mas que possa dar um pouco mais de sustentação para o elenco, porque a gente acha que o Patrick ainda não está pronto para ser o 2 da posição. Ele vai evoluir essa temporada para ser o 2, eventualmente o 1, mas ainda não está pronto para isso. Então a gente talvez, se tivermos uma oportunidade de mercado com custo baixo, tragamos alguém com um pouco mais de experiência para sustentação também pelo lado esquerdo. Mas o Patrick, a princípio, é o nosso reserva nesse momento, porque tudo vai depender de entradas e saídas, como a gente falou no começo. Para meia, que a gente também acha necessário um camisa 10, além do Luciano, que tem jogado, a gente tem ainda a expectativa do Oscar, mas nós não conversamos com ele. O Oscar deu uma entrevista, ou pelo menos trocou mensagem com o André Plihal, da ESPN, dizendo que não pretende voltar. Então a gente continua analisando a possibilidade de um camisa 10, a gente acha é uma posição muito difícil, principalmente quando você não tem recursos para contratação. Porque o 10 que a gente pensa, ele tem que ter duas características, e obviamente essas características o tornam um jogador caro, né? A gente precisa de um 10 que seja um meia armador, que nos ajude na armação do time, mas que também tenha gols. Nós aqui, como diretriz de diretoria, não acreditamos em meias sem gols, né? Isso, aliás, é uma característica da história do São Paulo, né? O São Paulo sempre teve lá atrás teve o Renato com mais de 100 gols, Raí com mais de 100 gols, Pita, que também não tinha tantos gols, mas tinha gol, Danilo, que a gente acha fundamental para que o nosso time ande, um meia que também tenha gol, como tem o Luciano. O Luciano não é um meia armador, mas é um meia goleador que tem 18 gols nessa temporada. E é um jogador importante para nós. Então, a gente pensa em um outro meia com características semelhantes e, obviamente, custa mais caro, ou o scout tem que trabalhar muito para a gente achar um nome que possa chegar aqui e, eventualmente, dar certo, porque vem numa, como a gente fala aqui, de uma outra gaveta, né? Trazer o Almada, né? É certeza que vai jogar e vai dar certo, né? Você trazer um outro meia, com características que você traga ele livre no mercado, por empréstimo e tal, obviamente a chance dele dar certo diminui, mas pode dar certo, claro.